grande criminalista, eu e o professor Mauro Otávio Nassif. Eu e o grande criminalista Mário de Oliveira Filho. Quero mandar um grande abraço para o professor Marco Antônio, que inaugurou o curso dele para as carreiras jurídicas, que chama-se Meu Curso. Marco Antônio é um professor excelente e o curso dele é maravilhoso. Entre lá no site do meucurso.com.br e acompanhe o professor Marco Antônio. Mauro, eu quero falar. Réu preso, o réu vai ser preso, apresenta ou não apresenta? Nós já falamos desse tema aqui, mas ele é muito importante. Esse tema é muito fundamental, atual, né? Fundamental. Veja bem, Mário, o seguinte, um dos maiores criminalistas do Brasil de todos os tempos, que foi o doutor Evandro Lins e Silva, que você é admirador e eu também, eu conheci, eu tive 3 causas junto com ele. Há muitos anos atrás. O Evandro Lins e Silva, que nasceu em 1912, ele sempre dizia o seguinte, e você sabe disso, a advocacia tem que ser útil. Muito bem. Então, eu quero orientar o colega, nunca apresentarem o réu à cadeia, porque a cadeia é o inferno na terra. A cadeia destrói o homem. Então, aonde eu quero chegar? Essa utilidade da advocacia criminal, ela passa pela prisão domiciliar. Quando o advogado ele postula a prisão domiciliar para um acusado, quando ele postula uma revisão criminal para um acusado homicidiado, a prisão domiciliar voltando, ele não está assumindo a culpa. E a advocacia se torna útil. É melhor a prisão domiciliar, se for cabível, se tiver base, do que ficar no cárcere. Mauro, uma coisa muito importante. Com o réu preso, quem manda no processo é o juiz. É o juiz. Com o réu solto, quem manda no processo é a defesa. É a defesa. E muito importante o seguinte. Por que vai apresentar para ser preso? Diante deste momento que nós estamos vivendo do judiciário brasileiro, de completa instabilidade. Não existe mais doutrina, não existe mais jurisprudência, não existem os pensadores, existem os achistas. Todo mundo acha alguma coisa, se sente no direito de achar. O Supremo Tribunal Federal achou que tinha que rasgar a Constituição Federal. Rasgou. Essa coisa de você impetrar uma ordem de habeas corpus, olha que situação esdrúxula. Não conheço do habeas corpus, mas concedo de ofício. Absurdo. Por que vai apresentar a pessoa para ser presa? Veja bem, para Mário. aguardar trancado? Claro. Quando pode ficar fora? Não apresente. Eu ouço com muita constância, Mauro, colegas de processos cabeludos, processos grandes. Não, vamos apresentar o réu. Tá, não adianta nada. Qual é a utilidade? Utilidade. Não tem utilidade. Não é utilidade. Ah, não, porque o desembargador vai ver com bons olhos. Não vai ver com bons olhos. Pelo contrário. Eu conheço inúmeros casos, quero contar para vocês, eu conheço inúmeros casos, isso sirva de lição para o advogado criminalista. Vários casos em que o advogado apresentou o réu, em casos importantes ou não, apresentou o réu, foi preso, foi levado ao cárcere, humilhado, vilipendiado, acabado, e quando impetrou habeas corpus, veio com a hipótese, com o argumento de que ele se apresentou. E o tribunal diz, e daí? Problema dele. Não, e daí? Se ele disse o tribunal várias vezes, se ele não tivesse se apresentado, ele seria agarrado. Ele teve medo de ser capturado. Por isso que ele se apresentou. Essa questão é muito delicada e envolve um outro aspecto da advocacia criminal, que é o contato, o relacionamento advogado-cliente. O cliente tem que se sentir confortável, mais do que isso, seguro com o advogado para seguir as orientações dele. Portanto, quando você estiver com o seu cliente,
Nunca prometa resultado. Vamos fazer, não, eu vou conseguir isso. Você não pode falar isso, porque a nossa profissão é uma profissão de meio e não de fim. Você vende um produto intelectual. Se ele vai dar certo ou se ele vai dar errado, não depende de você. Depende de N fatores. Um avião não cai por causa de uma falha, ele cai por causa de uma multiplicidade de fatores. E o teu trabalho vai dar certo pela junção positiva de multifatores. Então, sempre falando a verdade. Né? Por que acontece, Mauro? Só um minutinho. Por que acontece? Ou o sujeito preso, ou o sujeito escondido, homiciado, vão aparecer sempre aqueles ótimos colegas, aqueles ótimos familiares que tem um primo que estuda direito, que conhece um sujeito que um dia jogou bola com ele em 1900 e abobrinha em Guaraná de Rolho, que conhece o primo irmão do prefeito, do vizinho, que conhece o ministro. Tudo isso é bobagem. Acontece que quem está preso ou está na iminência de ser preso quer ouvir que vai embora, que não vai ter mandado de prisão expedido. Quem está fugido, né, ou preso, sempre quer ouvir que vai embora, que aquela ordem de prisão vai sair de cima dele. Então esses abutres da advocacia se aproveitam desse momento para vender fumaça, vender ilusão. E tem gente que compra fumaça, e tem gente pior, tem gente que compra fumaça e paga por ela. O que é melhor, cárcere ou prisão domiciliar? Prisão domiciliar. Prisão domiciliar. O Paulo Maluf está em prisão domiciliar. Depois vai estudo uma outra solução, uma outra saída. Agora, veja bem, existe um outro detalhe que eu quero explicar para o colega. Colega, a coisa mais importante depois do mérito é a prescrição. Então, disse o Marinho que o advogado não pode prometer nada e não deve prometer nada. Mas a prescrição é uma coisa aritmética. Então o advogado pode jogar com a prescrição. Ele pode... há poucos dias atrás eu vi um caso de um promotor que não viu que o réu era menor de 21 anos ao tempo do crime. Ele não viu. Então, o réu e conta pela metade. Então, a prescrição, o advogado deve lutar pela prescrição, chama-se, a prescrição é a defesa indireta, e enquanto não transitar, a prescrição continua correndo, tramitando. Mauro, veio essa semana aqui no nosso escritório um doutor X. Era Mané? Vocês vão brigar comigo. Era o doutor Bundinha. O doutor Bundinha disse o seguinte, que eu estava dando uma explicação para o cliente a respeito da prescrição. E o doutor Bundinha, então, interrompeu para dizer o seguinte, que a prescrição é muito fácil. Você pega a pena máxima e multiplica por 2. Aqui no Brasil? Só se for no Paraguai. Que era assim que funcionava. E aí o doutor Bundinha disse o seguinte, que a prescrição começava a contar a partir da instauração do inquérito policial. Não, é a partir do fato. Se o inquérito for instaurado imediatamente ou daqui 10 anos, isso não interrompe. E a instauração do inquérito não é marco interruptivo da prescrição. Então, tem que tomar muito cuidado para não falar bobagem, tem que estudar um pouquinho, ter um mínimo de conhecimento para poder discutir. E eu quero falar uma coisa importante para o internauta, muito importante, que é o seguinte, colegas, advogados criminalistas, leiam 12 vezes o artigo 119 do Código Penal, 119. O artigo 119 do Código Penal, que não existia no Código Antigo, existe agora, ele diz que a prescrição é contada isoladamente, autonomamente. Crime por crime. Crime por crime. Crime, não se somam os crimes para efeito prescricional. Então, por exemplo, eu tenho ouvido muita bobagem, leiam com atenção. Por exemplo, no caso do Lula, por exemplo. No caso do Lula, eu tenho ouvido senador, advogado criminalista, juristas que não entendem nada, dizendo o seguinte, que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou a pena do Lula para 12 anos e 1 mês, somando os crimes, para não dar a prescrição.
É mentira. Ele conta individualmente. É mentira. O Tribunal Regional Federal realmente aumentou a pena. Se está certo ou está errado, não é o nosso caso aqui. Não é isso que vamos discutir. Não é, estou falando de prescrição. Prescrição. Aumentou a pena. Então, muitos juristas manés falavam, o tribunal elevou a pena para, apesar do Lula ser maior de 70, não dar a prescrição. Aumentar 1 mês para não dar a prescrição. Mentira! Porque os crimes do ex-presidente Lula prescrevem de forma isolada, não são somados. Cada crime é o seu tempo. Claro. Professor, Eu gostei do programa. Eu também gostei. Gostei. voltaremos, né? Programa útil. Papo de Criminalista, a gente volta.